Existe um abismo entre o satanismo e o luciferianismo. Muitas pessoas ouvem esses dois nomes e imediatamente os relacionam, acreditando que fazem parte do mesmo grupo filosófico. Mas essas pessoas estão enganadas. O que você vai aprender hoje não é algo que ensinam nas escolas. Muitos acreditam entender o oculto e os mistérios da vida, mas poucos realmente possuem esse conhecimento. Seria mais fácil associar ambas as escolas de pensamento ao mal, assim como a igreja fez no passado ao perseguir aqueles que ousavam tratá-las como doutrinas. Mas você perceberá que a maior heresia aqui é conceder-lhes por si só o reconhecimento de algum mal oculto à espreita, esperando para se manifestar. O outro lado dessa história é muito mais complexo. E se Lúcifer nunca tivesse deixado de espalhar a beleza divina? E se o mal tivesse nascido dentro de cada um de nós? Vamos, com respeito, mergulhar nos reinos profanos e satânicos. E quem sabe extrair de lá uma luz que brilhe mais forte do que o mais resplandecente amanhecer. Mas eu o aviso. Existe o risco de, nessa travessia, perder-se em caminhos que trazem resoluções para antigas dúvidas. Para quem não sabe, eu nunca revelei meu nome. Meu trabalho em várias partes do mundo trouxe-me muito conhecimento. E junto a ele, uma necessidade ainda maior de compartilhar tudo o que vivi. Aqui trago minhas experiências pessoais, mas nada do que você ouvirá é baseado em fantasia ou informações inventadas, nem mesmo em impressões extremas ou tendenciosas. Não tenho religião, porque já caminhei nesta terra tempo suficiente para saber exatamente qual é o meu lugar. Se puder, antes de começarmos esta jornada, curta este vídeo. Isso nos ajuda a seguir por um caminho mais longo em busca das verdades ocultas, e eu não faria isso sem você. Deixe também seus comentários. Se tiver dúvidas, explore, dialogue com os outros membros do canal. Formamos uma comunidade que discute cada tema com profundidade, adicionando novas camadas e perspectivas. Você vai aprender muito. Com que idade você foi ensinado a não mencionar essa palavra? Eu cresci em uma família espiritualizada, o que significa que tivemos acesso a diferentes crenças, entre as quais nenhuma prevaleceu. Então, o termo nunca me ocorreu. Parecia estranho ou assustador. Eu não tinha medo do mal, mas era curioso. No entanto, só descobri mais quando estava na universidade. Li manuais gnósticos e livros que estavam escondidos. Alguns não são fáceis de encontrar, enquanto outros nunca mais vi em lugar algum. Existem, no entanto, os famosos e venerados livros, como a Bíblia Satânica de Anton LaVey, publicada em 1969. Aquele parecia ser o momento certo para a publicação de um livro que colocasse Satanás no centro, desafiando os costumes e rejeitando a religião dominante. Os movimentos sociais estavam em ascensão e as pessoas clamavam por uma nova configuração que quebrasse o molde. Os valores tradicionais eram vistos como arcaicos e estavam sendo derrubados. Satanás emergiu como uma figura que chamou a atenção do público, graças a um showman carismático que fundou a Igreja de Satã anos antes e ajudou a abrir caminho para a busca filosófica e artística de seus contemporâneos. Mas lembre-se, ele evitava discussões holísticas e especulativas mais profundas e teológicas. Satanás, nesse contexto, assume o papel de símbolo e nada mais do que isso. O satanismo moderno, como seria chamado mais tarde, não tinha muita ligação com o satanismo praticado no século XVI por europeus elitistas que detinham o poder político e interesse em esconder seu conhecimento esotérico. Mesmo com o catolicismo dominante, Satanás era ilustrado por artistas, escritores e era especialmente adorado quando associado a Lúcifer. Isso, na verdade, estava conduzindo a um erro, que inevitavelmente ajudou a associar o satanismo com o luciferianismo. Mas ambas as correntes filosóficas funcionavam como aspectos que pregavam a liberdade acima de tudo. Tudo era sobre lutar contra falsas impressões e o controle moral. A igreja pregava uma liberdade que, na prática, não era realmente vivida.
mas apenas verbalizada. Então, neste ponto, eles provavelmente estão pensando em outras coisas, as semelhanças e diferenças entre os dois pensamentos. Quando falamos sobre satanismo, estamos nos referindo a coisas abstratas que permearam a sua imaginação desde seu treinamento como ser pensante. Você provavelmente está pensando sobre rituais macabros e sacrifícios humanos. Se você é religioso, pode se perguntar: o que levaria alguém a adorar um ser que só quer machucá-lo? Existe uma maneira de responder a todas as suas perguntas com uma única afirmação, mas nós percorreremos um caminho mais longo para entender o satanismo em maior profundidade, desenterrando algo que nem o passado nem o futuro revelarão. Precisamos sair da cronologia e da base epistemológica. Existem dois tipos principais de satanismo: o teísta e o ateu. Você deve ter notado que Anton LaVey ergueu uma igreja dentro do pensamento ateu, criando uma entidade que só existe dentro de uma configuração simbólica. Ela não transcende as ambições humanas, sendo libertária e artística. Por outro lado, o satanismo teísta é uma oposição formal à igreja, incluindo orações e a crença em uma entidade sobrenatural mencionada nos escritos. Mas o que Anton LaVey realmente queria? Bem, eu já falei sobre ele. Ao contrário do mago esotérico que você pode ter imaginado, ele era um músico, escritor, artista circense, fotógrafo e, nas horas vagas, um famoso ocultista. Observe minha ênfase na parte artística, desde que comecei a mencionar o nome dele. Porque a sua igreja satânica é muito diferente do que você pode imaginar ou da concepção clássica de uma igreja demoníaca. Quer saber o que leva um artista a perder completamente a fé na humanidade, a ponto de escolher Satanás como seu principal mentor intelectual? Com apenas 16 anos de idade, ele começou a trabalhar à noite. E dentro dos bares onde trabalhava, descobriu que muitos dos homens que frequentavam bordéis também eram frequentadores da igreja. Ele percebeu a hipocrisia do catolicismo. Sabia que havia uma construção social que impedia que aqueles homens fossem vistos como imorais aos olhos da igreja. Mas essa hipocrisia não os impedia de frequentar esses lugares. Não era apenas uma questão de saber se era moralmente questionável visitar bordéis, mas também que esses mesmos homens se prostravam contra aquilo que, na prática, ajudava a financiar a igreja. À noite, viviam uma vida de depravação. Pela manhã, cultivavam uma falsa devoção. Mas não estou aqui para convencer ninguém de nada. Não quero que ninguém se torne membro daquela igreja apenas porque viu um movimento libertário, lutando contra o establishment hipócrita de uma doutrina religiosa que tinha mais interesse em si mesma do que na verdadeira interpretação das Escrituras. A história deste homem está cheia de lacunas. Biografias sobre sua vida foram escritas em seu nome e, mais tarde, foram negadas. A informação sobre seu passado oculto foi negada categoricamente. É difícil saber o que é ficção e o que é realidade em sua trajetória. Modificações pontuais, como o nome dos seus pais e a origem dos seus avós, foram completamente alteradas, criando uma ficção que adicionou ainda mais suspense à sua história dentro de sua igreja. Parecia ensaiado e manipulado, como se tivessem construído uma estética que imitava as tradições do satanismo, mas ao mesmo tempo tentavam oferecer um terreno seguro para a manifestação contracultural que se estabeleceu na década de 1960. Talvez a única coisa real em sua história seja a relação que ele tinha com aqueles homens que frequentavam bordéis à noite e igrejas pela manhã, porque essa era a base de sua religião. A ideia de que todo homem é pecador, hipócrita e que, em algum momento, enfrentará um declínio moral, como se todos os homens estivessem destinados ao mal, como se o homem fosse, por natureza, corrupto. Ninguém poderia ilustrar melhor essa corrupção do que o próprio Satanás.
Enfrentando um movimento contracultural intenso e a onda hippie crescendo nos anos 60, ele foi confrontado em São Francisco, em sua própria casa, com um grupo de homens e mulheres. Foi ali, através de rituais cuidadosamente elaborados, que ele fundou a Igreja de Satanismo. Muitos também dizem que o satanismo criado por ele era mais parecido com uma banda de rock dos anos 80 do que com um culto tradicional. O objetivo era confrontar expectativas e correntes sociais de repressão política, usando símbolos demoníacos como representação da luta pela liberdade e pela verdade da natureza humana. Como já mencionei, ele não estava apenas tentando questionar a moralidade dos homens que frequentavam bordéis, mas sim expor a hipocrisia daqueles que fingiam evitar o pecado e criticavam os pecadores, enquanto eram secretamente tão corruptos quanto aqueles que frequentavam sua igreja secular. Eles tinham laços religiosos, mas não estavam sujeitos a testamentos ou apreensões divinas. Assim como não acreditavam que o demônio fosse um ser sobrenatural, mas apenas um símbolo. Também não abraçavam a dualidade. Os cristãos viam Deus como um ser real. Este é o tipo de satanismo que não deveriam temer, mas estavam convencidos de que deveriam temer. Eles usavam técnicas semelhantes às do teatro e do drama, para que de forma lúdica estabelecer um conhecimento mais profundo dentro de si mesmos. O objetivo era encorajar os indivíduos a encontrar suas próprias verdades e enfrentar seus próprios desejos com maturidade e compreensão, libertando-se das correntes repressivas da igreja. A igreja satânica era uma afronta ao regime religioso que eles consideravam autoritário. Infelizmente, descobri tudo isso tarde demais. Muito do que você considera o satanismo hoje realmente surgiu exatamente naquele período da história e herdou aquela abordagem teatral e simbólica. A imagem criada ao longo do tempo impediu muitas pessoas de entender as verdadeiras intenções por trás desse conjunto de crenças. Assim, nunca souberam que a igreja satânica não estava necessariamente curvada a um altar erguido para Satanás, mas usava a figura de Satanás como exemplo de liberdade. O que a Igreja Católica faz com as pessoas é basicamente dizer a elas que o oposto de tudo o que elas desejam deve ser examinado à luz do que Deus deseja. Qualquer sentimento ou desejo pessoal deve ser colocado abaixo dos desígnios divinos. Digamos que, para alcançar os desejos de Deus, você precisa passar por um processo de purificação constante, e a limpeza espiritual só ocorre quando você se livra de qualquer tipo de reivindicação pessoal. Toda vez que algo acontece com você que parece atraente ou agradável, deve-se perguntar a si mesmo se isso representa os planos de Deus para a sua existência. Eu não consigo imaginar como deve ser complicado nutrir esse tipo de preocupação constante e o impacto psicológico que isso causa em uma pessoa que aprende que tudo o que a encanta e fascina pode não estar nos planos de Deus para a sua vida. Então, quando toda uma geração de jovens nos anos 60, imersos em movimentos sociais, ouviu falar sobre o satanismo de LaVey, eles se lançaram de braços abertos, porque era exatamente a resposta que estavam procurando. Era como se alguém estivesse lhes dizendo que não deveriam se sentir culpados por seus desejos, que não tinham pecado ao considerar certas coisas importantes para suas vidas. Isso realmente os definiu. O desejo não era uma abominação maligna, mas algo extremamente humano e natural. Era como se LaVey pudesse voltar no tempo para os bordéis e contar aos clientes que não havia problema em estar lá, desde que não estivessem participando da corrupção moral ou da hipocrisia de criticar o que eles mesmos também praticavam. Indulgência tornou-se a ferramenta mais útil e importante do seu ministério. Enquanto a Igreja Católica pregava a abstinência e a mortificação, LaVey promovia o oposto. Não existe, e talvez nunca haverá,
uma afronta mais significativa ao que a Igreja havia estabelecido do que o satanismo de LaVey, especialmente porque surgiu numa época em que a Igreja já não tinha tanto poder político e territorial sobre a Europa como antes. Foi naquele espaço de crescente liberdade que ele encontrou terreno fértil para espalhar sua doutrina. Então, logicamente, como oposição às instituições religiosas, pregava o extremo oposto. LaVey disse que as pessoas deveriam ceder aos desejos carnais sem medo e sem culpa. Se o mal fosse simbólico, o bem também o seria. Se essas estruturas religiosas existiam apenas para condenar, controlar e punir, então o homem poderia se libertar dessas correntes. Mas a ingenuidade do satanismo de LaVey era imaginar que a sociedade já não era mais moldada por uma moral cristã, refletida nas leis e na cidadania universal. Embora sejamos seres influenciados pelo ambiente em que vivemos, existem leis universais ao nosso redor. Não podemos simplesmente agir com base em nossas convicções e desejos desenfreados, especialmente se os limites dos nossos desejos violam os direitos dos outros. Obviamente, o satanismo de LaVey não pregava uma vida impune e livre de consequências. Você poderia questionar a moral religiosa e os limites impostos, mas dentro de sua organização sagrada ainda havia regras de civilidade. Se você quer algo, pegue, mas aceite as consequências. Não comece atos sexuais sem consentimento. Não dê explicações para ninguém, além de estar pronto para arcar com as consequências. Você entende a lógica. Se o bem e o mal representados em Deus e Satanás são simbólicos, isso exigiria do homem ainda mais moralidade e coragem para superar suas próprias hipocrisias e viver de forma ordenada, sem depender da organização dualística dos desejos cristãos. Os desejos humanos não devem ser negados, desde que consentidos e compreendidos como um exercício intelectual. A liberdade não vem da libertinagem. Para dizer, se dois indivíduos querem algo e concordam mutuamente, não deveriam ser impostos limites à sexualidade, por exemplo, desde que haja civilidade e as leis em vigor sejam respeitadas. É uma coincidência que a Bíblia satânica se foque mais na representatividade do psicodrama, uma técnica de liberdade psicológica, do que em dogmas espirituais? A ideia era quebrar as barreiras que impediam as pessoas de serem mais autênticas. E, obviamente, ao lançar essas barreiras, muitas pessoas também se afastaram das imposições religiosas e da própria fé. Para alguns, isso foi um processo terapêutico. Embora essas cerimônias fossem essencialmente teatrais, elas possuíam um apelo profano. Os indivíduos presentes lidavam com símbolos blasfemos, considerados ultrajantes para a moralidade da época. Ao fazer isso, sentiram que finalmente tinham controle. As provas dessas representações acabaram libertando as pessoas do medo e da preocupação, fazendo-as deixar de ser prisioneiras do que temiam, aproximando-se do que realmente desejavam. Pararam de temer o castigo divino e começaram a viver para o prazer imediato. Só posso imaginar como essas cerimônias foram libertadoras para essas pessoas. O núcleo desse satanismo estava enraizado na autorrealização e no potencial humano. Os rituais satânicos existiam para consolidar comportamentos desejados e para expulsar a culpa e o medo instilados pela moral religiosa. Com o tempo, o aparato psicológico dessas sessões evoluiu e as barreiras mentais tornaram-se o foco central. Muitas pessoas recorreram a rituais para trazer uma estrutura doutrinária para suas vidas, sem a pressão religiosa. Era também uma forma de autocura, um método para alcançar o equilíbrio interno. Por exemplo, um indivíduo poderia participar de uma sessão na igreja satânica para lidar com problemas de autoimagem e sair dali mais confiante para um evento importante.
Era semelhante aos famosos passes do espiritualismo, onde as pessoas participavam de cerimônias espirituais e simbólicas de purificação, mesmo aquelas que não tinham uma crença profundamente enraizada no espiritualismo. Elas ainda se sentiam emocionalmente curadas após essas sessões. É lógico pensar que esse aspecto psicológico e terapêutico ajudou a catapultar o satanismo socialmente, tornando-o mais conhecido e reverenciado do que teria sido, caso não tivesse explorado essas raízes funcionais e terapêuticas. Mas quanto maior a atenção da mídia, mais surgiram mal-entendidos e medo do mal. Aquela figura abstrata ainda era muito intensa naquela década, e isso fez com que o satanismo fosse considerado o inimigo número 1 de muitos países. Principalmente em círculos conservadores, começaram a se espalhar rumores, destruindo vidas inteiras, especialmente quando os primeiros crimes foram erroneamente associados ao satanismo, como os assassinatos de crianças. O momento de paranoia se intensificou, e qualquer um que ousasse mencionar o satanismo corria o risco de um destino cruel. O sensacionalismo marginalizado reinou naquela época, porque, obviamente, as estações de televisão estavam fortemente interessadas no assunto. Quanto maior a histeria do público, maior a audiência. Nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas foram bombardeadas com informações falsas e implausíveis. Sabemos que a maioria das acusações era falsa, e isso deixou marcas que ainda não foram apagadas. O satanismo moderno, estabelecido pela igreja fundada por LaVey, não pregava necessariamente nem o mal nem o bem, mas falava sobre ordem interna e ordem externa no homem, fazendo-o se reconhecer ao olhar no espelho e libertar-se das correntes que o aprisionavam. Essa paranoia se expandiu rapidamente com o controle da mídia sobre as igrejas. Afinal, representava uma afronta direta à sua hegemonia. Mas por que isso foi interessante para a igreja? Porque ao acabar com uma doutrina que pregava o fim das doutrinas, ela desafiava a culpa católica, que sempre foi parte essencial da moralidade humana. Sem culpa, não há fé, com o risco de perdê-la. Totalitário em um golpe covarde, a Igreja da Autorrealização tornou-se um grupo marginalizado, alvo de incontáveis erros. Mas agora você se pergunta, onde entra o luciferianismo? Deve ter percebido que ambos são diferentes, até mesmo pelo nome e pela ampla cobertura que fiz sobre o satanismo, mostrando que essa crença nem sequer sustenta a existência de um verdadeiro Satanás. Mas vamos aprofundar esse tópico. Aqui todos aprendem que Lúcifer e Satanás são, na verdade, entidades distintas. Muitos ensinam que Lúcifer era um ser de luz, mas após sua ambição e queda para o submundo, se tornou Satanás. Teologicamente isso não se sustenta, mas foi assim que foram ensinados. Agora preste atenção. No luciferianismo, assim como em várias correntes teológicas, Lúcifer e Satanás são diferentes. Lúcifer, pelo menos para os seguidores dessa corrente filosófica, não é um demônio. Pelo contrário, simbolicamente, ele é visto de acordo com o significado do nome que lhe foi atribuído, portador da luz. Satanás está associado à escuridão, enquanto Lúcifer traz a luz. Ao entender essa diferença, perceberemos que tanto o satanismo de LaVey quanto o luciferianismo utilizam símbolos rejeitados pela Igreja para espalhar uma mensagem de unidade e iluminação. Foi Eliphas Levi, uma figura fundamental para o esoterismo europeu, que trouxe à consideração vários símbolos profanos. Ele despojou esses símbolos de todos os fardos nefastos que a Igreja havia colocado sobre eles. Assim como fez com Baphomet, fez o mesmo com Lúcifer. Levi acreditava que tratar Lúcifer como a personificação do mal era um erro grave e uma ignorância teológica. Esse é o cenário. O luciferianismo existe com base na iluminação e também na autorregulação do homem.
pode se expandir e buscar o autoconhecimento, dominando o mundo por meio do esforço intelectual. Isso se conecta com o gnosticismo e com a busca por sabedoria e está enraizado na relação do homem com seu meio ambiente e com suas próprias abstenções. A luz de Lúcifer existe para iluminar os cantos escuros de nossa existência e nos impede de evitar ver todas as nuances de nossa realidade. Não é dualista. Trata-se de integrar todas as nossas verdades e desejos. Mas há uma razão pela qual você ouve mais sobre o satanismo do que sobre o luciferianismo. Este último é mais uma filosofia, e sua base está presente em vários grupos religiosos e ocultos, embora nominalmente não mencione tanto como o satanismo. O gnosticismo, por exemplo, prega a existência de um Deus ignorante que não é imoral, semelhante a Lúcifer. O mistério desempenha um papel, e isso transcende nossas concepções humanas sobre o bem e o mal. Pesquisando principalmente a verdade e a integração, o luciferianismo, assim como o satanismo, não seria bem visto pela igreja. Lembre-se da serpente que oferece o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a Eva. Dentro do gnosticismo, esse momento não é visto como um ato de traição, mas como uma ponte para a sabedoria, uma lição sobre as consequências de conhecer a si mesmo. Agora, o que é mais importante para você? Permanecer isolado dentro de um mundo irreal, modelado por um Deus que falha em recriar o paraíso, ou descobrir a realidade, embora isso implique um fardo pesado? Lúcifer, dentro dessa corrente filosófica, nos lembra que essa luz ilumina, não extingue o mal. Ela apenas revela mais. Quando iluminamos os cantos escuros dentro de nós, começamos a ver o que escondemos e se gostaríamos de confrontá-lo. Enquanto a moralidade religiosa prega que não devemos fazer isso, o luciferianismo afirma que devemos buscar o conhecimento, e isso exige um papel ativo, não passivo. A comunhão não trará respostas nem a presença de um intermediário entre o divino e o humano. Somente os homens terrenos podem experimentar a realidade, e isso acontece através do conhecimento transmitido de geração em geração, especialmente por aqueles que se tornaram figuras centrais do gnosticismo e hermetismo. São produções intelectuais baseadas na curiosidade que trarão consigo a alquimia e os cultos. E de acordo com essa visão, toda busca humana será recompensada, pois não há luz sem escuridão. Mas, novamente, precisamos fazer uma distinção. Esta é a base do luciferianismo antigo. Porém, há uma corrente moderna que se assemelha ao satanismo de LaVey, especialmente em sua visão do sobrenatural como um mero aparato simbólico. Dentro desta corrente, Lúcifer será visto como um representante da luz, mas não em um aspecto realista ou cosmológico, embora alguns o considerem uma entidade real. Estamos falando de coisas diferentes, correntes filosóficas influenciadas por Lúcifer. A questão moral tem pouca relevância dentro desse contexto, porque todos esses grupos, incluindo aqueles que derivam do cristianismo primitivo, de alguma forma negam ou reinterpretam os dogmas da religião. Jesus, por exemplo, teria outra faceta, e sua vinda seria simbólica, não necessariamente cronológica nem histórica. Estamos falando de correntes filosóficas bem fundamentadas, que pregam a liberdade, para as quais existem diferenças. Mas o foco central é o papel de Lúcifer na transformação do homem em um ser iluminado, autorregulado, realizado e destinado a grandes conquistas, ascendendo espiritualmente até o fim de sua jornada. Note que as visões de mundo são diferentes, mas nunca antagônicas, e às vezes se parecem mais do que realmente são. O que acho mais notável é que ambos desafiaram as normas e, portanto, pagaram um preço terrível devido à oposição de figuras religiosas. Enquanto o satanismo ganhou a atenção da mídia, permanecendo sob constante escrutínio popular
e pagando um alto preço por isso, o luciferianismo se infiltrou nesse movimento e, como filosofia, conseguiu evoluir praticamente fora do radar eclesiástico. Embora ambos sejam alvos de críticas e desinformação, espero que este vídeo faça justiça ao que eles realmente representam, separando-os daquilo que não representam. Mas será que Lúcifer será realmente a figura demonizada pela tradição religiosa ou há algo muito mais profundo por trás disso? O arquétipo do luciferianismo não é apenas uma doutrina filosófica ou esotérica. Ele desafia a própria estrutura do conhecimento oculto e como as sociedades preservaram secretamente esse conhecimento. Esse é o verdadeiro papel do portador da luz na busca da verdade. Vou deixar o link do vídeo que fala dos mistérios do luciferianismo, suas conexões com o gnosticismo e o simbolismo que a igreja apaga. Clique no link do vídeo e continue conosco neste dia de descoberta do oculto.